Salve pessoal, beleza? A gente vai estar aprendendo como criar um projeto completo em 3D na Unreal Engine, projeto chamado Darkness. Você que às vezes começou agora, está meio perdido nas etapas, né, da Unreal Engine, de como fazer um vídeo 3D, você vai estar aprendendo tudo. Então eu espero que vocês curtam as aulas, está tudo separadinho, né? Então partiu estudar, vamos para as aulas e é nóis! Antes de começar, né, da gente abrir lá a nossa Unreal Engine, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai precisar de um instalador. É o launcher da Epic Games. Então, com esse launcher da Epic Games, a gente vai conseguir instalando a nossa versão da Unreal Engine que a gente vai utilizar. No caso aqui eu vou utilizar 5.1, mas um tempo atrás, até pouco tempo atrás, eu utilizava a 4. Qual a diferença? Vou mostrar para vocês que aqui, ó, dentro da nossa Epic Games aqui, é como se fosse a Steam, tá? Tem a parte da loja, para quem conhece a Steam aí, que tem bastante jogo, né, para baixar, para comprar e tal. Aqui também tem jogos, inclusive todo mês também tem jogo gratuito que eles oferecem aqui. E aqui também tem a abinha aqui de Unreal Engine, tá? E aqui, ó, na abinha aqui em cima, a gente tem biblioteca. Quando a gente vem para cá, a gente consegue perceber que tem as versões da Unreal Engine aqui, que a gente pode estar baixando e inicializando, depois abrindo, né, nosso programa. Aqui embaixo a gente tem os projetos recentes, né, os que você já está trabalhando, e ele mostra aqui qual que foi a versão que você está utilizando, né, a versão que você utilizou o projeto. Aqui nas versões da Engine, eu tenho vários aqui, mas eu só utilizo a 5.1 agora no momento. Você talvez não esteja aparecendo para você a 5 ou 5.1 e tal. Você tem que vir nesse maisinho aqui, ó. Aí ele vai aparecer outras opções para você. Então aí sim você instala. E é isso. Aqui também a gente consegue ver que tem esse texto aqui, plugins instalados, né? A gente consegue saber quais que são os plugins, né, que estão instalados para as versões. Basicamente é isso. Você vai abrir aqui, vai instalar o inicializador, o launcher da Epic, e aí você vai instalar aqui sua versão da Unreal Engine. Falar para vocês em relação ao tamanho, porque costuma ser bem pesado, tá? Eu já trabalhei com a 4.27 e também a 5 e agora a 5.1. Se eu não me engano, a 4.27 eram 40 GB e a 5 70 GB, se eu não me engano. Aqui na hora que você baixa direto, né? E a 5.1 eu acredito que foi 30 e poucos gigas da última vez, quando eu baixei, foram 30 e poucos gigas, então já ficou bem menor, né, o tamanho dela para as outras versões. Então já é bom baixar a 5.1, ela é mais rápida para inicializar também, eu percebi isso. Então depois de instalar, a gente consegue inicializar a nossa Unreal Engine 5.1. Vamos lá para a Unreal Engine 5.1 então, e bora começar o nosso projeto. Então, para a gente estar criando um novo projeto, depois da gente fazer a instalação, né, e abrir ali a nossa Unreal, vai vir para essa janelinha aqui, novo projeto. E aqui a gente tem algumas opções, né, de estilo aqui, né, de modelo, de mercado, de qual área aí que a Unreal Engine pode estar agregando para o seu projeto. Então já vai ter pré-definições, né, dessas ideias aqui para jogos, né, mercado de jogos, para filme, vídeos e eventos ao vivo. Aqui tem arquitetura também, tem o lado automotivo e também tem simulação. Então, no nosso caso, esses outros aqui nós não vamos estar utilizando por enquanto, tá? Dependendo, talvez um projeto mais para frente a gente pode até explorar isso aqui, mas para agora não há necessidade. Então a gente utiliza mais esse games aqui. Por quê? Aqui a gente já tem o necessário para a gente trabalhar. Vocês vão ver aqui, ó, que tem as opções em cada um deles. Então no Games aqui, por exemplo, nós temos a opção de um projeto totalmente em branco, e aqui ele mostra um preview, né, do nosso projeto. Ele mostra que é um projeto vazio, né, totalmente limpo, sem nenhum código de programação. Tem outras opções como primeira pessoa. Isso aqui é mais interessante para quem está construindo games, né, desenvolvendo games. Esse software é um dos mais poderosos, talvez o mais poderoso da atualidade para quem desenvolve games.
Então já tem umas pré-definições aqui, uns pré-modelos para a galera que trabalha com isso, com desenvolvimento de games. Então tem primeira pessoa, temos terceira pessoa aqui também. Então se abrir esse projeto assim, ele já vai te dar todo essa composição, tá? Vai te dar todo esse ambiente aqui já para você trabalhar numa ideia em cima disso. Tem top-down, tem também de veículo, né? De corrida no caso. Tem esse aqui também que a gente pode fazer interação, né? E tem também o VR. O VR também é aquele que a gente pode estar utilizando os óculos lá, né? Que são de realidade virtual. Então, aqui a gente, no caso mais interessante para a gente, já que não vamos trabalhar com códigos e blueprint, né? Blueprint, na verdade, vou mostrar até vocês aqui, ó. Aqui tem as opções do projeto, tem blueprint, C++, e aí tem outras opções aqui embaixo. Blueprint nada mais é do que os códigos em blocos aqui na Unreal Engine. Então, são programações que são feitas, várias ações que a gente pode colocar, animações, criar explosões, colisões, várias coisas através de blocos. É uma programação através de blocos aqui dentro da Unreal Engine, que facilita a programação. E C++ é a programação mesmo no dedo ali, aquela programação escrita. Aqui diz que se você começar com um, depois você pode importar o outro, você pode adicionar tanto o blueprint depois num projeto de C++, ou você pode adicionar C++ num projeto de blueprint mais tarde. Aqui a gente tem a opção desses dois quadradinhos, né? Que é o primeiro, o Started Content, que é o que vai fazer com que ele entregue para a gente, já quando a gente abre o projeto, uns arquivos pré-definidos dele, que a gente pode estar utilizando ali dentro, se a gente quiser, por exemplo, textura já deles, uma quantidade de texturas, de material, também alguns objetos ali que a gente pode colocar na nossa cena se quiser. Isso é bom para a gente ter só noção ali de como que funciona a plataforma. A gente pode habilitar ou não, eu não costumo habilitar, mas aqui nesse caso para a gente estar vendo como funciona. E aqui nós temos Ray Tracing. Ray Tracing é um sistema de iluminação, tá? Aqui no Unreal Engine a gente tem o Lumen na 5.1 aqui, que faz o sistema de iluminação. Ray Tracing é um sistema mais realista do que o Lumen, tá? Então o Ray Tracing é mais pesado. Ray Tracing é um sistema mais poderoso ali, e aí a gente pode estar utilizando o Lumen mesmo, tá? Não necessariamente precisa usar Ray Tracing, mas o Ray Tracing a gente consegue um resultado muito melhor. Então no momento vamos estar trabalhando somente com blank aqui, tudo branquinho, sem nada aqui na nossa cena, e a gente vai montando aos poucos a nossa cena, tá bom? Daí eu vou em blank, vou em Started Content, não vou aplicar o Ray Tracing, vou deixar como está, Blueprint, e aí vou renomear aqui o nosso projeto, né? Então o que eu aconselho para vocês, não colocar cedilha, não colocar til, não colocar espaçamento, não colocar underline. Sempre que você for começar uma outra letra, começa ela maiúscula, tá? Um outro nome. E daí, isso é por conta dos princípios de programação, tá? Então, na programação, quando você faz lá a programação nos dedos, né? Muitas das vezes você precisa setar uma animação, uma ação lá que o programa vai ler, e ele não consegue ler com caractere especial, com espaço, dá problema, dá erro. Então, para evitar esse tipo de coisa, faz o básico aqui, igual eu fiz, nomezinho, sem caractere especial, sem espaço, sem nada mais, tá? E é isso. Então você pode vir em Create e aí criar um novo projeto. Agora a gente vai buscar os modelos, né, para a gente estar fazendo esse nosso primeiro projeto lá dentro da Unreal Engine. E a gente vai utilizar o Sketchfab. Então eu coloquei aqui Head, tá? Aqui no Sketchfab. E marquei aqui também downloadable, tá? Que são os arquivos que são disponíveis para baixar. Então a gente tem várias coisas aqui, né? Obviamente você pode estar escolhendo o que você quiser para criar o seu projeto, não necessariamente precisa ser o mesmo modelo, tá? E aqui para baixo eu achei um bem legal, bem simples, que foi esse aqui, ó. Então tem esse aqui, né? Tem da mulher aqui do lado também. Então tem várias opções, você escolhe a que você achar melhor. E aqui eu vou botar hand também, pra gente baixar a nossa mão. Então vamos ver o que tem de opção de mão aqui. Então mão, então ó, você vê, essa aqui tá bem legal, a posição. Essa aqui é uma mão feminina, né? Então eu vou querer masculina, porque o rosto lá é masculino.
Essas aqui já é mais cartoon, não faz sentido. Essa aqui é cartoon, essa aqui tá bem legal, ó. Porque ela vai ficar deitada, né, pelo que eu tô imaginando, escondida metade da mão praticamente para dentro do chão ali, né, do solo, enterrada. Ah, essa aqui tá bem legal, ó. Tá até com uma textura aqui bem bacana. A gente pode mudar, é claro, a textura lá dentro da Unreal. A cabeça é essa aqui, ó, né? Ninguém relatou problemas aqui, ó, nos comentários. Então tá legal. Tem que logar, né? Eu vou logar aqui. E essa mão aqui também, ó, bem legal, né? Bem legal mesmo o formato dela. A gente vai conseguir utilizar lá ela muito bem no nosso projeto. Inclusive a gente pode colocar ela na posição que a gente quiser, né? Então vamos ver as ideias lá de construção na composição que a gente achar melhor. Aqui o pessoal tá agradecendo, tá tudo certinho. A textura o pessoal curtindo também, muita textura. Talvez muito bacana mesmo essa textura, né? Vamos lá, essa aqui eu tenho que atualizar para entrar o meu login. Vamos baixar aqui a cabeça, vamos ver que formato que tá essa cabeça. Vou vir em download. E ela tá em FBX, um ótimo formato, né? Que já tá no jeito. Se tivesse em Blender a gente ia ter que abrir no Blender e exportar em FBX. Então já em FBX já ajuda a gente, já tá no formato pra gente trabalhar lá dentro da Unreal Engine. Tanto o FBX como o OBJ, esses já são os formatos melhores assim, né? Ficam mais fáceis. A gente já só tá utilizando o modelo ali, tá? Vamos ver aqui a mão, já baixar tudo de uma vez. Então vou baixar aqui, baixem aí também. Vou deixar o link para vocês aí do Sketchfab, desses modelos para vocês estarem baixando. Então depois que você abrir o projeto novo, a gente vai ter esse mapa aqui, né, que é o principal padrão. E aí a gente vai criar um novo mapa. Então não vai ser nesse mapa que eles dão pra gente padrão, vai ser num mapa novo que a gente vai estar criando todo o nosso projeto. Então não se preocupa com essa montanha, com que tem aqui o céu e tal. A gente vai criar um novo mapa. Então para isso a gente vai vir em File, vamos em New Level. E aí aqui a gente vai ter as opções de como criar esse novo level, né? Como ele vai ser. A gente tem esse mundo aberto aqui, né? Que é basicamente o que a gente já tem aqui, o mesmo, esse mapa mesmo, sem nada nele. Temos o mapa básico e temos ele vazio, o empty level, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar o mapa básico. Beleza, pessoal, criamos um novo level aqui, né? A gente pode perceber que a gente já tem um chão aqui, tem também o céu e tal. Obviamente que aqui não tem aquelas montanhas, né? Porque é um level básico. Então a gente vai estar trabalhando da seguinte forma: a gente tem como estar utilizando esse próprio chão, terreno, né? Ou a gente pode criar um novo. Eu vou criar um novo porque aí a gente já aprende a criar um landscape e a gente vai estar mexendo ele, né, na forma dele aí, criando algumas montanhas, alguma coisa assim, um relevo no chão, que é onde a gente vai colocar o material, onde vai estar enterrado nossos modelos 3D. Então para isso eu vou estar apagando esse. Então a gente pode selecionar tanto aqui como vir aqui, selecionar ele, dar um delete. E aqui também no caso eu vou tirar a visualização das nuvens, porque eu não vou estar utilizando agora. E vou criar um novo landscape aqui. Eu vou vir aqui no Selection Mode, vou mudar para Landscape. A gente vai criar um terreno do zero aqui. Beleza, aqui essa área verde é a região onde esse terreno será criado, tá? Então a gente tem as opções aqui do lado. É importante a gente deixar isso aqui habilitado, ó. Camadas editáveis, né? Habilitar elas. Caso você fizesse trabalhasse com plugin de água, algum sistema que tivesse impacto diretamente ali com o terreno, você teria que deixar habilitado, senão não funcionaria, tá? Então deixa habilitado, já vem padrão aqui na 5.1. A gente já tem o material que, se quiser já colocar, não vou colocar aqui agora, vou colocar depois. Temos o tamanho do terreno também, vou deixar o padrão aqui
63 por 63, mas você pode deixar maior ou menor, tá bom? E aí a gente vai dar um create aqui, vamos criar. Beleza, após a gente criar ele aqui, ele vai carregar, preparar esses shaders. Mas enquanto isso você já pode ir trabalhando aqui no terreno. A gente pode estar mexendo na elevação do terreno, trabalhar aqui na forma dele. Então vou vir aqui, ó, vou navegar aqui, vou ver mais ou menos o que a gente vai criar. E a gente percebe que aqui já tem o pincel da gente, né? Tem um brush aqui, ó, vou deixar de longe para vocês verem. Um brush padrão que eles já criam, onde a gente pode estar aumentando ou diminuindo o nosso terreno. Se a gente clicar e segurar, a gente vai começar a subir o terreno nessa região do tamanho desse brush. Se a gente segurar a tecla Shift, a gente vai estar afundando quando apertar e segurar. Então, dá um Ctrl Z aqui 2 vezes. A gente pode estar alterando também esse brush aqui, a força dele, tá? E também o tamanho dele. Então posso diminuir o tamanho aqui, deixar menor e aí fazer as alterações. Posso diminuir também um pouquinho a força dele para que ele não fique muito forte, né? E até mesmo aqui também dá para alterar o formato dele, tá? Então eu vou deixar assim padrão o formato e vou simplesmente criar aqui algumas elevações básicas, tá? Nada muito agressivo. Então vou vir, ó, beleza. Caso você não esteja vendo muito bem aqui, né, por conta da iluminação, você pode vir aqui na cena, dar um Ctrl L e aí você mexer o seu mouse. Então Ctrl L, você pode até tirar o dedo do L, só segurar o Ctrl depois, e aí você vai mexer na posição do sol, tá? Então você mexendo na posição do sol já vai conseguir ver o relevo do seu landscape aí, tá? Então vou deixar uma iluminação aqui, ó, que a gente já consiga observar. Só soltar o Ctrl, tá pronto, tá? Agora você já consegue trabalhar melhor visualizando onde que tá ou não, né, as elevações, se tá legal ou não. Pra mim aqui já tá legal, depois que a coisa a gente altera, faz as mudanças necessárias, tá? Que é só mesmo pra gente ter um terreno com um pouco de elevações e não ficar ele totalmente liso. Pode mexer um pouquinho para pro lado, só para caso você trabalhe com a câmera girando ou algo do tipo, você tem que também faz sentido, né? O restante do mapa ali ter também as elevações, né? Então algo bem básico aqui. Se quiser, você pode trabalhar um pouco mais lá no fundo, né, mexer na câmera aí, mas não tem a necessidade, só se quiser. Eu vou só deixar um pouquinho mais forte lá no fundo, para que não fique parecendo que é muito reto lá no fim do mapa, né? Beleza, um pouquinho aqui também. Basicamente esse aqui é o começo, tá? Daí pra gente sair desse modo Landscape, a gente vai vir aqui, ó, Landscape Mode, e a gente vai voltar pro Selection. A gente volta para Viewport novamente, como a gente estava antes, tá? E aí agora a gente já vai colocar os modelos aqui na cena e vamos colocar o material já, pra gente já tá montando a composição do jeito que ela precisa ser montada. Daí pessoal, vou deixar os dois modelos, né, o link dos modelos aqui num documento de texto para vocês baixarem lá do Sketchfab, tá? Eu não posso colocar os modelos aqui na pastinha para vocês baixarem, que seria errado da minha parte, tá bom? Então
Quando vocês baixarem, eles vão estar em formato em RAR, tá? Então você vem, extrai eles. Você vai precisar ter um RAR no seu computador aí, mas basicamente você vai extrair eles. Então ele vai estar dentro de uma pasta. Aqui costuma vir padrão assim sempre. Vem uma pastinha de textura, né? Com tudo direitinho, albedo, né? Que é a textura básica, ambient occlusion, o normal map, roughness e tal. E também vai ter a pastinha source, que é a pastinha onde a gente vai ter o modelo 3D. Então se eu abrir ele aqui, por exemplo, nesse FBX Viewer, a gente consegue visualizar que esse modelo tá certinho, tá no jeito, beleza? Então essa mão aqui, a princípio tá boa pra gente trabalhar. Essa cabeça eu vou olhar aqui agora, ela não tem textura, né, esse modelo. A gente já tinha visto lá no Sketchfab. Ó, ela tá aparecendo aqui, deixa eu aproximar. Ela tá bem legal, tá certinho. Além disso, pessoal, tem um modelo que eu vou deixar assim para vocês aqui, que é do personagem que vai ser o principal ali da cena, tá? Então é Human, que vai ser um humano ali, só que na verdade é um base mesh, né? E ele não tem roupa, não tem nada, é somente uma pessoa, assim como aquela cabeça que a gente vai utilizar ali, só que de corpo todo. Então vou deixar esse aqui sim para vocês, esse aqui já o modelo mesmo, é só vocês colocarem no projeto. Eu vou mostrar lá para vocês. Então vou abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês aqui como que ele é. Ó, a gente tem esse modelinho aqui. Então é um humano, né? Que a gente vai colocar ele bem pequeno ali, né? Pela ideia da referência, mas que ele vai estar ali fazendo a composição da cena e vai ser muito importante, que é um elemento que mostra a grandeza que vai ser esses elementos lá 3D na cena. Por exemplo, essa cabeça e essa mão, né? E é como se fosse uma estátua bem grande, né, na composição, e ele pequeno para representar essa diferença, o quão grande é. Então, bora lá para Unreal e vamos colocar os modelos lá e montar já a composição base. Aqui a gente vai criar mais uma pasta, né, que é Human, só por organização mesmo, Human, para colocar esse personagem ali dentro dessa pastinha. Beleza, pessoal, agora a gente vai colocar as coisas em devido lugar e tamanho aqui, nossa cena. Eu vou colocar essa cabeça aqui bem maior, então posso vir aqui, ó, e aumentar, ou posso vir aqui na escala aqui do lado e aumentar. Então posso botar, sei lá, 20 aqui, vamos ver. Não esquece de marcar aqui, ó, marcar o cadeadinho aqui, tá? Então vou colocar 20, ele vai aumentar ambos os lados aí, eixos, tá? Vou vir. Temos que setar novamente aqui o eixo, né? Porque ele veio com esse eixo meio zoado, né? Mas tudo bem, isso aqui não interfere não. Posso vir aqui, ó, colocar essa cabeça. Vou colocar ela mais lá para trás. Virei aqui. Até a gente pode botar um tamanho muito maior. Isso aqui acontece na hora que o cara cria o modelo lá, tá? Cria no programa e não coloca o centro no modelo. E aí fica desse jeito. Esses detalhes vai de você, né? Do jeito que você quer criar. Ah, galera, agora que eu tô percebendo aqui, ó, esse modelo tá com os braços abertos, né?
Então ele tá na pose básica dele. E aquele nosso tá com os braços mais fechados, né? Então é aquele esqueleto, a gente vai setar ele depois ali. Vou mostrar pra vocês que aí ele vai ficar na posição que a gente quer, tá bom? Mas aí só organizando aqui, colocando na posição, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma câmera para a gente ter a visão do que vai ser. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um level sequence primeiro, que é o local onde vai ficar a nossa câmera aqui. Depois eu vou criar a nossa câmera. Então eu vou vir adicionar um novo level sequence, tá? Daí nesse level sequence eu vou colocar o nome de cena 1, tá? Na verdade eu fiz uma confusão aqui antes, né? Isso aqui seria um map 1, mapa 1, né? Mapa 1 e aqui seria a cena 1. Então eu vou só renomear aqui esse cena 1. A gente pode colocar aqui mapa 1, tá? Para resolver isso. Não vai mudar em nada, tá? Ele vai salvar o mapa novamente ali, né? Porque a gente substituiu o nome. E aí aqui sim vai ser cena 1, que é onde vão ficar os takes, tá? Cada level sequence desse é um take. É uma linha do tempo ali onde você vai fazer toda a animação da sua cena. Então pode ser cena 1 aqui. Deixa o mapa, né? Aquele mundo que a gente criou todo ali, né? A gente deixa como mapa 1. Então vamos, cena 1. E aí ele vai abrir pra gente o editor. Então isso aqui seria a linha do tempo, né, onde a gente vai fazer as animações do nosso vídeo e tudo mais, de câmera e tal. E aí a gente vai precisar criar essa câmera, né? Então eu posso deixar aqui, ó, bem para baixo, né? Isso aqui sem a gente visualizar por enquanto. Depois a gente vai trabalhar nele. E eu vou criar uma câmera aqui. Então vou vir aqui no maisinho aqui nesse cubo. Vou em Cinematic, vou criar um Cine Camera Actor, tá? Assim que ele criar essa câmera pra gente, a gente já vai perceber aqui, ó, que tem um preview da visualização dessa câmera. Então posso vir com ela, trazer ela para cá para trás. Então aqui obviamente que você depois pode alterar tantos elementos aqui, a posição deles também na nossa cena. Aqui a gente está visualizando no formato aquele web, né? Full HD ali, né? Seria 16:9, então seria vídeo deitado, né? Mas também a gente poderia colocar, alterar aqui, ó, o Cine Camera, vir aqui, ó, e mudar o Film Back aqui, as posições. Então se eu colocasse, por exemplo, trocasse esses valores, né, da largura e altura, substituísse, botasse 23,76 para baixo e 13,65 para cima, ficaria já daquela forma horizontal ali, né? Então aqui a gente até pode fazer umas substituições. Eu costumo colocar aqui 16:9 DSLR, tá? Vai ficar um pouco mais longe, ó, mas eu costumo colocar essa lente aqui, tá? E daí é o seguinte, como eu falei com vocês, a gente pode substituir, né? Botar, às vezes, pegando esse valor aqui, ó, copiar, colar aqui e deixar 36 aqui. Então a gente já teria essa visão como se fosse celular ali, né?
Vai de você saber também qual formato que você vai utilizar. Esse aqui a gente pode até fazer assim, que a gente posta lá no Instagram. E aí depois qualquer coisa eu exporto ele deitado também. Então aí já você pode trabalhar com a posição dos modelos para encaixar no preview, né? Daí a gente pode visualizar aqui, ó, perspectiva. A gente vem em Cine Camera Ecto 0, que é a nossa câmera, tá? Que a gente criou. Então você vai perceber aqui, ó, que ela tem esse nomezinho, Cine Camera Ecto 1. Você pode mudar o nome dela se quiser com o botão direito. E aí você pode renomear aqui no Edit. Ou clica 2 vezes. E aí a gente pode colocar tipo câmera 1. Eu gosto de colocar assim, tá? Deixar tudo organizado para não ter problema depois. E aí a gente pode editar aqui a posição. Posso vir aqui, ó, como eu fiz da outra vez, né? Deixar o centro ali do nosso coisa e colocar aqui, por exemplo, se eu quiser se adaptar, né? Isso para a câmera ali, sem que a gente perdesse. Isso aqui eu acredito também que poderia ser essa mão mais próxima aqui. Então isso aqui é só a adaptação de composição mesmo, tá? E esse personagem também deveria ser bem à frente, tá? Então seria mais ou menos isso. Posso virar o personagem, que ele tá um pouco para lá, né? Deixar ele mais retinho. Salva o projeto, não esquece de salvar. Então vou dar um save all. E agora vamos atrás dos materiais. Vou vir aqui, ó. Vou abrir o Quixel Bridge, tá? Pra gente pegar o material do chão. Daí beleza, galera. Aqui dentro do Quixel Bridge vão ter as texturas, né? Os modelos 3D e tudo mais. Eu selecionei essa aqui. Esse modelo aqui esse material de areia para estar colocando lá. Então o nome é esse aqui, Thai Beach Sand, tá? Então é só você procurar aí que você vai achar. Se procura aqui Sand aqui em cima, você vai encontrar vários materiais de areia, tá? Então você pode também colocar um outro material aí que quiser, mas o que eu vou estar utilizando é aquele. Baixei outros dois aqui, qualquer coisa para estar colocando, né? Caso aquele não ficasse bom, mas eu já testei aquele lá, ficou bem legal. Então vou estar adicionando ele no meu projeto. Então vou vir, seleciono o material, baixou e aí a gente aperta em adicionar, ele já vai direto para o nosso projeto lá. Eu vou mostrar vocês aqui dentro do projeto, ó, que ele vai criar uma pastinha de Mega Scans, né? Surface, e aí dentro dessa pastinha de Surface de superfície vai ter esse material aqui. Então vou colocar aqui no meu Landscape, vou selecionar meu Landscape, vou trazer isso aqui para cá, tá? Para visualizar melhor. E aí aqui eu deixei Ctrl espaço, a gente aumenta ou diminui aqui, né? E se eu clicar aqui em Dock Layout, a gente vai deixar ele travado, ele vai ficar aqui paradinho aqui. Então a gente já consegue mover melhor para cá, para onde a gente precisa. Então vou vir Landscape, né? Tá selecionado. Vou vir aqui na parte onde está escrito Landscape Material. Vou selecionar meu material aqui de areia. Vou vir na setinha, ó. Cliquei, já vai estar o material aqui. Uma coisa que eu fiz foi alterar esse valor aqui do tamanho, tá? Time. Então peguei aqui, ó, botei 0,05. Porque vem como 1, se eu não me engano. Vem como 1, ele vem grandão assim, ó, tá? Então eu vim e coloquei o valor 0,05, tanto em X, 0,05, tanto em Y. Então aí ficou bem legal aqui. E é isso. Salvei, tá? Vou vir aqui em File, salvar tudo. Não esquece de salvar seu projeto. E aí a gente pode observar aqui como é que ficou, ó. Tirei do modo da câmera ali, tá? A gente vê aqui, ó, o material ficou legal. Mesmo que eu tenha que vir com a câmera aqui, passar por aqui, ó, não ficou um material esticado demais e tal. Se caso você tenha que fazer algo assim, e o material fica um pouco esticado,
e tudo mais não fica muito legal quando aproxima, aí você teria que usar às vezes 4K lá, entendeu, de material, para a textura ficar maior, para a textura ficar com mais detalhes, né? Não perde tanto de acordo com a escala que você coloca. Mas aqui no caso, como a gente não vai aproximar tanto ali, fica legal assim. Claro, se você quiser deixar um pouco maior, pode deixar. Então aqui, dependendo, até poderia deixar um pouquinho maior. Eu fico pensando da câmera às vezes a gente chegar muito próximo da areia e ficar muito esticado, tá? Pode deixar aqui 7, por exemplo. Aí já fica um pouco maior. Fica melhor a nossa qualidade da textura, ó. Mais próximo, tá vendo? Então não perde tanto aspecto, certo? Aqui eu tô em low também, tá? Em high ou cinematic fica bem melhor. Então se eu tô montando mesmo em low, eu prefiro montar em low e depois colocar já no tamanho, na qualidade melhor. Mas se você quiser, pode ir montando em cinematic, tá? Vir aqui, ó, escalabilidade, deixar em cinematic, que é a qualidade máxima aí. Vai ficar mais pesado, vai demorar um pouquinho para compilar os shaders e tal. E eu não quero compilar aqui agora, eu quero já montar com vocês aqui e depois a gente vê na qualidade mais alta, beleza? Então, basicamente é isso aqui. Salvar. Vou importar aquela textura da mão agora, de uma vez, tá? Então vou vir aqui no 3D Models. Vou abrir a pastinha da mão. Vou lá naquela pasta no computador das mãos. E aqui em textura eu vou selecionar aqui quase todas. Vou clicar, vou arrastar para cá. Meu projeto. Vou soltar aqui na nossa pastinha. Eu vou estar fechando o Quixel Bridge aqui, porque por enquanto eu não vou pegar mais coisas do Quixel Bridge, mas depois eu vou pensando em pegar umas rochas aqui e a gente colocar no fundo, tá? Inclusive, tive uma ideia aqui que a gente pode estar adicionando uma lua aqui, tá? Então não teria obviamente as nuvens, né? Seria um horário mais uma Marte mais escura e também a gente colocasse uma lua aqui, tá? Então eu tenho um material, até umas texturas, materiais de lua, tá? Que até a NASA disponibilizou para a gente poder estar usando. E aí a gente pode colocar uma lua ali, ficaria, eu acho que bem bacana. E depois trabalhar a iluminação, tá? Então vou fechar aqui o Quixel Bridge por enquanto. Depois a gente caça umas rochas. Tem até umas aqui que eu baixei, talvez possam ser uma dessas aqui. Vamos ver, depois a gente procura. Então vou fechar aqui, importando essa textura, essa texturinha, e vamos criar ali o material para a gente estar colocando a nossa mão aqui, na mão, tanto na mão como no rosto, tá? Vou trazer esses detalhes para cá novamente, que você pode ficar variando isso, tá? Trocando o tempo todo de local. Vou fazer o seguinte, vou usar já esse material que foi criado aqui, tá, deles. Então eu vou abrir ele e aí eu vou jogar as texturas lá para dentro. Vou clicar 2 vezes nesse material. Aí vai abrir aqui pra gente a janelinha do material, né? Dos nodes aqui, dos nós desse material. E aí a gente vai ter o material base aqui, só a cor aqui. Então no caso a cor branca. A gente vai trazer essas texturas aqui para lá para dentro, para cá para dentro da janelinha, tá? Então vou selecionar as texturas com Ctrl, tá? Seleciona uma, Ctrl, seleciona. A gente vai selecionar todas essas aqui, ó. Posso colocar o Sequence aqui, ó, do lado do Content Browser, para ficar mais fácil para a gente mexer aqui. Aí vou aumentar um pouquinho, tá? Subir um pouquinho ali para a gente enxergar melhor. Selecionou essas texturas aqui, né? Vamos trazer para cá. Aqui a gente pode excluir essa textura aqui inicial, que é a branca. Ele vai ficar ali transparente, né? Vai ficar aquele material base ali da Unreal. E aí é o seguinte, deixa eu até aumentar aqui. Aqui tá a nossa mão, tá? Nossa textura, aquele materialzinho. Então aqui é o material. Aqui a gente tem as texturas. Essa aqui, albedo, é a textura base. Então a gente vai
conectar ela aqui no Base Color, tá? A gente tem aqui também Ambient Occlusion. A gente pode conectar aqui no Ambient Occlusion. Temos aqui também Roughness, a textura Roughness, vamos conectar no Roughness. E nós temos aqui a Normal Map, que a gente pode conectar no normal, beleza? Basicamente é isso. A gente pode vir dar um Apply aqui, ó, na lateral, tá? E também dar um Save, né? Daí depois é só a gente fechar e aí adicionar esse material na nossa mão. A gente pode clicar e arrastar para nossa mão esse material. A gente vai ver aqui, ó, que a nossa mão já estava com esse material aqui setado. Ele já tá ali na mão, na verdade, porque ele já estava, a gente só colocou as texturas, né? Então, ó, aqui, ó, já tá com o materialzinho Rend 001, que é esse aqui. Se não tivesse, você vinha, selecionava ele, ia na setinha, colocava. A princípio não tá bonito, né? Porque a gente tá vendo em low. A cabeça vai ficar nessa posição mesmo. Então eu vou tirar aqui, ó, desagrupar esse grupo, né? Vou em Groups. Vou pegar agora, vou selecionar somente a cabeça aqui. Vou colocar também esse material da mão. Então vamos ver como é que vai ficar. Ah, ficou bem legal até. E aí vou colocar aqui em High, que agora é o momento que eu acho que a gente já deveria visualizar esses materiais, como é que estão na cena, tá? Vou tirar a visualização do Volumetric Cloud aqui, porque eu não quero que tenha essa nuvem, tá bom? Então vou deixar assim. Vou dar um save. Você também salva aí. E aí vamos colocar aqui em High, tá? Daí beleza, coloquei aqui em High, né? Tava em Low, agora tá em High. A gente já percebe que a qualidade está bem legal, né? Até a posição da nossa luz ali tá bem bacana também. Claro que pode ser à noite, mais de noite, essa composição, porque eu tô pensando em colocar um neon ali nos olhos, tá? Material emissivo, que eu acho que ficaria bem legal. E aí, como vai ter uma lua, né? Teria que ser de noite aqui. Então a gente pode mover essa luz pra gente observar. Agora em High, Ctrl L aí, e vamos estar trabalhando aqui, ó. Assim ficou bem bacana, já começa a ficar mais à noite, né? Se deixar ele bem à noite, a gente já não consegue ver algumas coisas como reflexo ali, a cor do nosso deserto, né? Então, dependendo, já perde um pouco de potencial. Depende muito do que a gente quer chegar de ideia. Mas a princípio eu vou deixar aqui com a luz do céu, né? Só pra a gente consiga observar os elementos aqui na cena. Que ainda tem também o personagem, né? Que eu vou colocar um material aqui. Penso no material escuro ou claro nesse personagem. Desmetálico. Tudo vai depender da cor que eu quero que ele apareça. Então ele tem que estar numa cor contraste, né, com o nosso chão ali, com a nossa cena. Então se for muito escuro, ele já tem que estar mais claro. Assim seria mais interessante. A gente vai fazer essa lua. Vou pegar o material lá, vamos estar colocando o material aqui e vamos criar um emissive aqui também nos olhos do personagem aqui, dessa cabeça aqui, tá, na cena. Beleza, já coloquei um low aqui. Posso voltar para o modo normal, tirar da visualização da câmera. Vamos colocar ali. Eu vou estar colocando ela aqui, ó, tá? Vamos aqui em Shapes e vou adicionar uma esfera. Só clicar, ele já vai criar uma esfera pra gente. E aí, é claro, tem que ver a posição dessa esfera, né? Então ela teria que ficar lá atrás para que simule a lua mais distante da nossa composição principal aqui. Então vou trazer esses detalhes mais para cá de novo, novamente, tá? Para que eu consiga trocar aqui, ó.
Agora eu vou fazer o seguinte. Antes de eu colocar o material dela lá, né, as texturas, eu vou fazer já o material do olho. Então vou vir aqui para a parte da cabeça. A gente tem dois materiais aqui. Supostamente são os materiais dos olhos. Vou até ver aqui, ó. Esse aqui é um olho. Esse aqui é outro olho. Então vou selecionar. Deixa eu visualizar aqui nos detalhes qual é o nome do material que tá, ó. Material 002. Então é esse aqui. Deixa eu ver do outro olho. É o 2 também. Então ambos são 2. Esse 4 é o que estava na cabeça, né? Então vamos lá, a gente já pode editar esse próprio material. A gente vai colocar um emissive. Emissive é muito simples de fazer. Eu vou salvar aqui antes, né? Qualquer coisa, caso crash ou alguma coisa assim pode acontecer. Então sempre salve o seu projeto. Eu vou abrir esse material. Eu vou abrir ele, ó. Aqui a gente tem a cor padrão, né? Que é o vetor 3. E a gente vai fazer o seguinte, ele já está convertido aqui em parâmetro. Tá vendo? Converter em constante. Então ele já está convertido em parâmetro, que quer dizer que se a gente criar uma instância daquele material lá, a gente iria poder alterar lá na instância, no caso aqui a cor dele, entendeu? Então ele já está convertido em parâmetro, a gente pode só colocar um nome aqui, ó. Color. O cor, tá? E aí fica certinho para a gente estar mudando na instância se a gente quiser. Daí é o seguinte, para a gente criar um material emissivo é bem simples. A gente vai precisar do multiply aqui. É só você tecla M, segurou M no seu teclado, clica, tá? Aí ele vai criar isso aqui, multiply pra gente. Ele vai somar um valor de entrada com outro aqui também de entrada e vamos ligar em algum lugar, tá? No caso a gente vai ligar no MCI. E além disso, a gente vai precisar de um valor de intensidade. Então a gente vai vir, tecla 1 e aperta. Então, e aí a gente vai ter um valor que a gente pode setar. Então isso aqui vai ser basicamente o valor da intensidade. Então a gente vai converter aqui, ó, em parâmetro. Converter em parâmetro para que a gente possa mudar, se quiser, no material lá na instância de material, tá? Então vou colocar aqui intensidade. Vou colocar em inglês, intensity. Vou conectar no B aqui. Vou pegar meu material aqui, conectar no A, tá? Aqui ele já não vai precisar ser no base color, então Ctrl, a gente pode estar alterando aqui, ó. Tirou, puxou para fora, ele já vai cancelar, vai sair de lá. E a gente vai ligar aqui no emissive. Então ele já é um material emissivo, só que com 0 ele não tem brilho nenhum. A partir do momento que a gente colocar um valor aqui, ó, vou botar 1, por exemplo, ele já vai trazer uma luz aqui, tá? Então, se a gente coloca, por exemplo, 15, essa luz é muito mais forte, tá bom? E aqui também tem a cor, né? Só que daí é o seguinte, a gente não vai ficar alterando aqui, por isso que a gente converteu em parâmetro. A gente converteu em parâmetro, posso deixar até um padrão aqui, aplicar e dar um save aqui. Depois de fazer isso a gente já pode fechar. E aqui, ao invés de eu utilizar esse material que está sendo utilizado já lá, né, eu vou criar uma instância de material. Então, ao invés de ser o material direto ali, eu vou vir, clicar com o botão direito do mouse e criar material instance. Então a gente vai criar uma instância de material. O que é a instância de material? É esse material com os parâmetros ali das variáveis que a gente criou lá. Então a gente pode vir aqui, ó, já pode perceber que tem a intensidade, que pode ser alterada, e a cor. Marcou a caixinha aqui, ó, a gente pode vir aumentar a intensidade se quiser. Por exemplo, se eu botar 5, você já vai ver na cena aqui, ó, botou 5, ele já vai mudar a intensidade, tá? Aqui a gente não tá vendo porque ele não tá setado lá, tá? Ele não tá lá, né? O que tá lá é esse aqui, é o material normal. A gente teria que alterar lá, então pera aí, vou mostrar pra vocês. Ó, vou deixar 10, por exemplo, né? E aqui o que tá nos olhos, ó, quando seleciona um olho, esse olho aqui, por exemplo, tá o material 2, né? Então a gente teria que colocar, ó, a instância de material. Então quando a gente coloca,
Já pode perceber que ficou diferente lá, ó. Já ficou o olho com a instância, tá? Coloquei no outro olho também. E é basicamente isso. E aqui a gente pode estar alterando essa intensidade, tá? Vou botar tipo 20, por exemplo. E pode também alterar a cor. Então, a partir do momento que a gente alterar aqui, ó, é claro, não tá dando para ver muita mudança porque tá de dia, né? Mas basicamente é isso aqui. E daí eu vou colocar aqui à noite para vocês verem que ela dá sim aquele reflexo, né? Aquela sensação de luz. Então agora fica mais fácil da gente observar esse emissive, tá bom? A gente pode vir aqui, ó, no fog, tá? E vir aqui embaixo, mudar algumas coisinhas, ativar o volumetric fog, tá? Aqui embaixo, ó. Cadê ele? Aqui, ó. A gente ativar e aí trabalhar um pouquinho mais com esse fog. A gente vai conseguir observar isso melhor no high. Daí aqui em high eu vou estar mudando um pouquinho a nossa luz aqui, ó. Que não é tão escuro, né? E aqui no fog a gente pode deixar mais forte ou mais fraco aqui, mudar algumas coisinhas dele. Por exemplo, a densidade do fog aqui, ó, pode aumentar, você pode diminuir, né? Tá vendo? Aí já fica algo mais. Você pode, claro, deixar mais forte ou mais fraco isso, né? Eu acho que fica legal nessa cena, acho que combina bastante. Deixa eu ver, 0,2. Vamos lá, 4. 6. Ficou mais legal assim. Claro, a densidade você pode colocar. Eu quero muito denso, pouco denso, né? Você pode alterar aqui. Então, vai ter mais fog ou menos fog, depende do que você quer aí. Aqui a gente também trabalha a distribuição, né? Dele aqui, ó. Se a gente deixar mais. É de 0 até 1, tá? Eu vou deixar aqui 0,7. 0,7 ou 0,5. Deixar mais forte um pouco. 0,5 tá legal. Alguns detalhes, tá? Aqui também, ó. Aumenta ou diminui esse valor. Deixa mais forte, mais fraco. Aqui a gente consegue ver a distância dele. A gente consegue cortar, ó, por exemplo. Se eu quiser que só tenha fog depois da cabeça, então eu vou, passo até o fim, máximo. Aí depois, ó, se eu quero fog depois da mão, então ali só depois. Eu quero fog em tudo, eu deixo 0. Então vou deixar aqui um pouco depois, tá? Na mão aqui, no meio da mão, mais ou menos aqui, que é para mostrar essa distância, né? Então aqui na frente não ter tanto, porque eu não quero que muito sem enxergar o personagem. E lá já como se fosse algo bem mais distante, tá? Deixar até um pouquinho mais para frente aqui, que pegue um pouquinho da mão ali sim, que a mão também não tá tão perto. E essas coisas, apesar de às vezes a gente trabalhar isso aqui no final, eu gosto de dar uma olhada antes para ver até se a posição das coisas está legal, tá? Quando a gente colocar a câmera e fizer a animação de câmera, a gente talvez tenha que alterar isso, tá? Talvez que tenha que alterar a posição dos objetos e talvez tenha que modificar aqui novamente uma coisinha ou outra, tá? Então isso aí é normal, você vai ter que fazer isso em vários vídeos que você mexer, você vai ter que sempre fazer um após ali e alterar alguma coisinha ou outra, tá?
Mas basicamente, isso aqui é só pra gente ter uma noção de como seria a ideia do fog aqui, né? Uma cena. É mais pra gente criar a ideia de como seria esse ambiente, tá? Então já dá pra gente perceber que é um ambiente mais seco, que é mais nublado ali, que esse fog faz com que seja um local bem afastado de tudo, né? Como se fosse uma areia ali, como se fosse um local bem perdido, aquele local bem distante de tudo, tá? Então bora buscar a textura pra gente colocar de lua nessa esfera aqui. Show? Daí vamos colocar a textura aqui, né? Pra gente colocar a textura, eu vou criar até uma pastinha, como eu falo com vocês, né? Sempre. Tem organização, porque você não sabe se um projeto às vezes vai ficar muito grande, ou às vezes até mesmo quando você estiver fazendo para um cliente, alguma coisa tem alteração, sempre dificilmente não tem alteração para fazer. E isso é bom você ter organização, porque às vezes você quer apagar alguma coisa ou quer também colocar uma coisa a mais, alterar, você já sabe onde está tudo. Então vou criar uma pastinha para lua. Bom, apesar do objeto ser uma esfera que está aqui e não está aqui no nosso Content Browser, mas aqui a gente coloca a textura para ficar algo organizado. Então vou arrastar nossa texturinha para cá. Beleza, agora a gente vai selecionar a nossa esfera, então a gente vai colocar um brilho nessa lua. Então vou criar um material aqui, clicar com o botão direito, novo material, tá? E vou colocar aqui Moon pra gente criar um material de lua. A gente vai vir, clicar duas vezes e a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no olho, né? Lá do Emissive, a gente vai fazer aqui nesse material também da lua. E daí ele vai ter um brilho aqui, ó, nessa textura. Então já vai ser uma luz, né, em cima dessa textura que a gente já tem. Então a gente percebe aqui como é que fica no preview ali, né? E obviamente que a gente tem que colocar nossa lua, né, na nossa esfera. Então vou deixar um aqui padrão e a gente muda na instância, como a gente aprendeu, né? Vou salvar aqui. Aí já fechei, né? Você percebe que a gente já criou o material aqui, ó. Já tá com a textura. Vou clicar com o botão direito, vou criar uma instância desse material pra gente conseguir mexer no Emissive, né? Então a gente vai colocar lá, ó. Vou ver aqui, ó, descendo material. Vou substituir, né, a instância, ó. Colocar no lugar daquele material padrão que tava. Então já vai a lua para ali. E vamos alterar aqui agora a intensidade desse Emissive. Então eu posso deixar 10. Ele fica bem forte, né? A gente não tá percebendo muito a lua ali, né? Mas conforme a câmera chegar mais próximo, a gente vai conseguir observar. Então eu posso botar aqui um valor às vezes não tão forte assim, né? Para que a gente consiga observar a lua, mas também porque tá de dia ali. Então agora a gente vai colocar para noite a nossa cena. Esse Directional Light ali basicamente é para você conseguir observar a cena. Então quando você vai criar a noite, você trabalha de outra forma. Eu vou mostrar vocês como que é feito. Então vou salvar aqui essa instância, né? Depois a gente qualquer coisa aumenta ou diminui essa intensidade e vamos criar aqui agora, colocar de noite essa cena. Daí beleza, agora que a gente já colocou todas as texturas aqui, né? Deixou a cena praticamente do jeito final ali, né? Ainda falta, claro, colocar a textura no personagem ali, criar uma texturinha, uma cor mais escura ou mais clara. Também, né? Colocar, dependendo ali, as montanhas a gente vai fazer, né? Colocar as rochas ali, um detalhe final, né? Mas eu quero colocar aqui a ambientação do jeito que é a ideia, tá? Então queria mais à noite. Então para fazer isso, para a gente criar uma cena mais noturna, mas eu vou adicionar uma coisa aqui que vai fazer que a gente tenha um céu noturno. Então vou vir aqui em Settings e a gente vai precisar adicionar aqui, ó, mostrar Engine Content. Então a gente vai mostrar, marcar a caixinha. E aí já aqui na lateral
onde só tinha Content, agora tem Engine aqui. Daí a gente seleciona essa pastinha. A gente vai vir aqui, ó, que a gente vai conseguir buscar dentro dessa pasta o que a gente precisa. No caso, eu vou precisar do BP Sky Sphere, tá? Então esse BP Sky Sphere, a gente vai clicar nele e arrastar para nossa cena. Então, sem tirar a visualização de outras coisas aqui, né, que outras coisas que fazem essa parte da iluminação, a gente vai perceber que ainda vai se manter esse céu. Então esse céu vai fazer à noite, que a gente vai trabalhar à noite com ele, tá? Então vou deixar as coisas aqui habilitadas ainda, só vou tirar a nuvem daqui, tá? Inclusive a gente não vai trabalhar com a nuvem, então posso tirar ela daqui, apagar, tá? Dar um delete. E aí nele aqui a gente vai ter umas opções interessantes, tá? Do sol. Então se a gente deixar algo mais forte, a gente vai ter mais de dia, tá? Se a gente deixar negativo, a gente vai ter mais à noite. E não vamos precisar mais desse Sky Sphere. Podemos manter o Skylight e o Sky Atmosphere também. Como o nosso fog está muito forte, né, a gente não consegue ver aquele fundo mais escuro, mas a gente já consegue observar que já ficou um céu noturno lá atrás. Então é claro que aqui a gente pode diminuir um pouquinho a intensidade do nosso fog. Vamos botar, por exemplo, o 0,3, por exemplo, e a gente já consegue observar lá o fundo, tá? Ó, consegue observar que tá mais à noite lá. Vou deixar aqui tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, que tem outras opções, não somente aquela. Tem o brilho das estrelas aqui também, a gente pode aumentar ou diminuir, né? Aqui a opacidade. Então se a gente tirar a opacidade, já também tem uma diferença ali. Deixa eu tirar o fog para vocês observarem melhor. Essa opacidade aqui, ó, onde a gente consegue perceber que tem uma nuvem lá. Então posso deixar até aqui, fica bem bonito, né? Fica bem legal. Posso deixar aqui, por exemplo. Aqui no fog, né? Conforme a gente coloca o fog aqui na nossa cena, a gente também tem a opção de mudar a cor dele aqui, ó. Que tá escuro, né? Mas a gente mudando aqui, ó, a gente já consegue observar o céu um pouco diferente, né? A cor lá. Então já fica uma variação legal que a gente pode adicionar. Então eu posso colocar, sei lá, um meio amarelado ou mais azulado, né? Deixar mais azulado. Ou posso até botar um pouco meio rosa assim, que eu acho que fica uma cor muito bonita. Puxado para a cor ambiente, tá? Claro que tem algumas coisas aqui, né, que a gente já viu, algumas mudanças que a gente pode fazer ou não aqui. Então depois você pode observar isso melhor, se você quiser alterar ou não, tá? Agora é o seguinte, feito isso, a gente pode vir aqui e visualizar algumas coisas, como opacidade aqui, ó. Pode aumentar ou diminuir, nós já mexemos. O brilho das estrelas pode aumentar ou pode diminuir também, deixa sem nada. Beleza, galera. Basicamente isso aqui, tá? Pra gente fazer esse céu mais noturno aí, certo? Agora, o que a gente vai precisar fazer é movimentar essa posição da luz. Ctrl L aqui, é aquele esquema. Ctrl L, né? Em qualquer local você aperta na cena e Ctrl L, e agora a gente consegue estar modificando aqui, se a gente quiser mais à noite, mais de dia, tá? Modifica aí a ideia, que agora nós já não temos mais o sol, é isso.
E aí, pra gente melhorar aqui, né, que já que essa luz, de certa forma, você muda ali a posição, mas você não altera a força dela e tudo mais, né? A gente pode vir aqui nos detalhes dela, né, da nossa Directional Light, e tanto mudar a intensidade, tá? Se a gente quiser, eu quero deixar mais fraca, mais de noite, né? Então a gente vem, ó, altera pra cá, aqui bem mais fraco, tá vendo? Já ficou mais suave. E também a temperatura você pode mudar. Então eu quero mais frio, então você aumenta mais, ó, já ficou mais azulado. Se eu quiser mais quente, não, uma coisa mais calor, né? Então seria mais baixo aqui a temperatura. A gente pode de certa forma dar uma variada, apesar de estar de noite, né? Porque é um deserto, então, mas deserto à noite é frio, né? Então a gente pode colocar aqui mais azulado, né? Vou colocar 0,5 aqui, ó. A gente já consegue mais escuro ainda. Então essa variação aqui vai ser de você. Você pode fazer de dia, pode fazer de noite, pode fazer como quiser. E eu vou mudar uma coisa aqui, porque eu já sei que vai acontecer isso, tá? Quando a gente for com a câmera, para dar mais a sensação de profundidade, essa lua, ela não pode estar tão colada. Então aqui a gente fez, tá vendo? A distância da mão tá legal. Agora a lua teria que, né, supostamente ser lá no fundo, bem distante, né? Então vou distanciar um pouco mais. Vou voltar aqui na câmera. Vou distanciar um pouco mais, aqui assim mais ou menos, e aumentar a escala dela, porque quando a gente for trabalhar com ela com a câmera, a gente vai precisar que ela fique mais distante, talvez. Eu vou deixar 80 aqui. Tá praticamente do tamanho que tava, né? E só colocar na posição aqui agora, que ela tá bem mais distante, parece que não mais tá, tá? E agora a gente vai alterar algumas coisinhas aqui também, que é colocar movable, tá? Não esquece de colocar tudo em movable aí, tá? Vou criar um material aqui desse boneco aqui, já de uma vez, para resolver isso. Daí a gente vai criar um material aqui bem rápido, né? Material. Vou abrir ele aqui e eu vou colocar um material aqui bem simples, tá? Vou criar um material escuro. Então vou apertar 3. Pressionei 3. Vou clicar, né? E aí eu vou criar um vetor 3 aí de cor, tá? Uma constante 3. 3 é porque tem os 3, né, eixos aqui, x, y e z, tá? Vou deixar preto a princípio. Vou deixar dessa cor aqui, tá? Bem padrão mesmo. Daí, galera, feito isso, a gente vai selecionar nosso humano ali, tá? Esse esqueletinho aqui. E vamos colocar o material nele aqui, que ele tá sem material nenhum. Então vamos colocar o material. Beleza, agora ele já ficou mais visível ali, né? E agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no Quixel Bridge, porque a gente vai colocar umas montanhas aqui, tá? Na verdade umas montanhas não, né? Umas rochas, tá? Que a gente já tem as montanhas, então vamos colocar umas rochas aqui na nossa cena. Por isso que eu também coloquei essa lua um pouco mais para trás. Então nós vamos aqui, ó, novamente, Quixel Bridge. Então aqui no Quixel Bridge eu procurei por rochas, né? E aí peguei essa aqui, que é o Sandstone, pra gente colocar lá naquele fundo. Então peguei, baixei ele e vou estar adicionando no meu projeto. Aqui eu já arrastei ela para cá, diminui um pouquinho a escala dela, porque ela tava bem grande, tá? Ainda tá grande, né? Mas não tá tão grande assim. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar duas. Então eu vou trazer essa aqui um pouco para cá, né? Porque ela não será na frente atrás da
da lua, né? Ela será na frente. Entretanto, eu não quero que ela corte a lua daquela forma, então vou girar um pouquinho ela. Segurar a tecla Alt ou trazer, duplicar, né? Duplicar para cá uma outra rocha também. Então, beleza, duplicou. A gente pode colocar ela aqui na nossa cena. Vou deixar um pouquinho mais para trás. Então vai ficar com a ideia aqui assim, mais para cá, né? Que a sensação é o seguinte que eu quero aqui passar, né? É que essa nossa lua ela fique como se estivesse no céu, então não é uma esfera, né? Ela tem que estar lá atrás. Então essa rocha não pode muito, ela não pode cortar, né? A nossa lua não pode dar a sensação de que a lua está aqui na frente. Então o certo seria, né? Essa rocha ficar bem à frente e a lua bem lá para trás. Então dá pra gente fazer, só que eu vou ter que cuidar essa questão de dela ficar na frente ou não a nossa lua ali. Então não pode ficar à frente, tá? A gente pode vir aqui, aí volta para observar, tá? Isso aqui é tudo ajuste que é normal a gente fazer. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar uma luz aqui, apesar dessa luz ali tá bem forte, né? A gente poderia colocar um spotlight. E o spotlight é o seguinte: para onde está esse cone aí é o local onde a luz reflete, né? Então ó, a gente percebe que aqui ó tá refletindo uma luz no chão. Então eu vou girar aqui 90 graus ou 90 ou algo próximo a isso. Vou botar 90 mesmo. E aí eu vou alterar alguns parâmetros aqui. Primeiro botar Movable, né? Padrão. Vou aumentar a intensidade da luz também. Por enquanto não está aparecendo muito. O raio, ó, a gente aumenta a força lá, o tamanho, tá vendo? Esse cone aqui, ó, da ponta a gente pode deixar mais aberto ou mais fechado. Eu vou deixar algo mais aberto, que a lua é um brilho natural, então é mais aberto. E daí a gente pode girar aqui, ó, um pouco para baixo, aumentar a intensidade. Vamos tá colocando aqui na câmera. E esse cone eu só vou deixar ele um pouquinho menor assim, pra gente perceber que a posição dele não tá muito legal, não tá muito reto pro que eu quero, né? Então vou girar um pouco para cá. Vou colocar aqui o giro em 5 graus, facilitar. Vou colocar aqui assim, ó. Eu quero que venha direto para cá. Vou aumentar aqui, tá 160, vou botar 1000 aqui.
perceber uma luz mais forte aqui, ó, que é a luz da lua. Pode fazer essas variações. Ó. E aqui já não fica a sombra totalmente dura, né? Já fica uma luz aqui, ó, passando no meio. Claro que você pode variar essa luz, né? Pode mexer a posição dela, né? E também, obviamente, trazer ela mais para frente, mais para trás, para cima, para baixo, né? Pode trabalhar com ela aí da maneira que você quiser. Se a gente alterar a cor, a gente consegue perceber melhor. Se eu alterar a cor dela, perceber melhor. Até é legal se a gente colocar uma cor meio azul, meio azulada. É um reflexo bem bacana ali na nossa cena. Ou pode deixar a cor branca mesmo. Eu vou deixar um pouco azulado aqui, eu achei que ficou bonito, tá? Achei que combinou com a nossa ideia. Mas isso aí vai de você. Vamos para a câmera e esse aqui seria o resultado final da composição. Agora daqui para frente, basicamente é animação de câmera e, dependendo, alterar algum detalhezinho, um ou outro que a gente tiver na cena e precisar, a gente altera. Bom, então é isso, dá um save aí. Acho que até um render assim ficaria bonito, né? E aqui não tá em Cinematic, tá em High. Em Cinematic fica mais bonito ainda. Daí, pessoal, eu coloquei em Cinematic aqui pra gente ver o resultado bem final aqui, né, da nossa composição. E a gente percebe que a sombra dá uma cortada aqui, de certa forma, tá vendo? Então, a gente resolve isso aqui, sempre resolvo dessa forma, tá? Buscando aqui, selecionando a nossa Directional Light, que é a nossa luz principal aqui da nossa cena, e aqui escrevendo Shadow, tá? Que é sombra em inglês, beleza? Então aqui nas opções que tem Shadow, tem várias opções aqui. Mas aqui eu costumo mexer para resolver esse problema. Pode ser tanto essa aqui, ó, que tá 20 mil, né? Eu posso colocar mais um zero. E aí eu faço com que... isso aqui acontece muito quando distancia muito a câmera, entendeu? Da cena. Então acaba que a sombra não consegue renderizar ali de certa forma, tá? E tem outra forma que é aqui, ó, a gente mudando o número de 4 aqui, ó, para 3, tá? Então a gente muda de 4 para 3, já resolve. Então em alguns casos você vai ter que alterar algumas coisas, então você vai ter que mexer aqui, aumentar ou aqui, tá? E aí você perceber. Então aqui tem como deixar a sombra, por exemplo, mais, tá vendo, mais suave aqui, ó, mas aí já perde aquela sombra lá nas rochas, né, a iluminação na rocha ali com a sombra, então já perde um pouco dos detalhes. E isso vai variar, obviamente, da distância da sua câmera, a distância que você tá vendo a sua cena, tá? Daí, galera, pra gente acabar aqui, basicamente já estamos quase finalizando. Vou colocar um pós-processamento aqui, que todos os vídeos a gente é bom a gente colocar, tá? Então vou vir em Visual Effect, Post Process Volume, tá? Então vou colocar ele aqui, ó. E aí não vai a princípio mudar nada aqui, né? Mas a gente vai fazer algumas alterações aqui. Então vou tirar o Shadow aqui, né? Porque a gente não vai precisar mais. Aí a gente pode vir e aqui nas opções, né? A gente vai ter aqui sem estar marcado. A gente pode marcar tanto essas três opções aqui, tá? E também, além disso, a gente pode tá vindo e marcando essas duas outras opções aqui, tá? Outra coisa que a gente vai marcar aqui é uma outra opçãozinha, que é essa aqui, ó, tá? Infinity Extend, tá? Um Bond. Então a gente vai marcar ela aqui e aí agora a gente volta para aquelas opções lá e aí a gente pode estar mexendo aqui, alterando o pós-processamento aqui, basicamente da nossa composição, tá? Eu vou adicionar esse aqui também, o Bloom,
que basicamente é a luz ali, né? A força dessa luz que tem intensidade tipo neon, né? Essa que a gente colocou nos olhos, tanto colocou na nossa lua também. Então a gente pode estar mexendo nisso, aumentando ou diminuindo a intensidade, se a gente quiser, tudo por aqui. Esse pós-processamento aqui dá para fazer muitas coisas, mas nem tudo eu costumo fazer aqui. Então faço no After Effects, faço em outro software depois, mas algumas coisas não dá para tanto mexer lá no outro programa. Eu já faço aqui direto, igual esse Bloom, e aqui também colocar a cena um pouco mais escura ou mais clara. Deixo o basic aqui, ó, e aqui eu vou deixar e aqui também vou deixar tá? E aqui eu vou poder aumentar ou diminuir essa exposição da minha cena. O que é a exposição ali no caso? É deixar mais forte ou mais fraca a luz. Então se eu deixar muita exposição, ó, vai ficar totalmente branco. Se eu deixar menos, vai ficar bem mais escura a nossa cena. Então isso é legal para chegar no resultado ali mais próximo do que você quer chegar, tá? E aí eu vou vir deixar 4.6 aqui, eu acho que ficou legal. E aqui tá tudo certo, pós-processamento já tá feito. Basicamente é isso aqui. Beleza, pessoal, eu vou estar fazendo umas alteraçõezinhas aqui só pra gente trazer um resultado um pouco melhor. Então você faz se você quiser, tá? Vou deixar esse spotlight aqui, que é como se fosse a luz, né, dali da lua, deixar mais forte. Então vou deixar 30.000. Tá vendo aqui, agora ficou uma luz mais forte. E agora nós iremos abrir o Level Sequence, tá? Eu vou vir aqui, ó, e abrir aquela cena 1 que a gente já criou, que é aquele editor ali embaixo com a linha do tempo. Vocês vão ver uma coisa aqui que eu vou mostrar a vocês, que é em relação ao personagem ali, tá? Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui pra gente conseguir observar melhor. E vamos adicionar ali o que a gente vai fazer a animação na nossa cena. Então vou adicionar a nossa câmera, que a gente vai movimentar a nossa câmera. Então vou clicar nela, arrastá-la para cá. Assim que a gente arrasta, já aparece o Camera Cuts aqui, né? Que é justamente para demonstrar pra gente o que será exportado. Aparece nesse Camera Cuts aqui, ó, um preview. E aqui para baixo fica a nossa câmera, toda a nossa as coisas que a gente pode estar alterando nela, os parâmetros, tá? Aqui o foco, né, da lente e tudo mais. E aqui também o transforme com a posição, rotação e a escala. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês que é esse personagem. Tá bem pequeno aqui. Vou mostrar pra vocês de perto, né? Sair da visão da câmera ali, tá? E aqui a gente percebe que ele está com os braços abertos. Inclusive, vou observar que ele está para o alto, ó. Ele não está encostando no chão. Então a gente vai colocar ele certinho aqui, né? Porque ele tem que estar encostando no chão. Até para gerar uma sombra ali, né? Vou aproximar mais para observar isso bem. É claro que a câmera de longe a gente não vai conseguir observar tanto, né? Não vai ver tanto detalhe, mas é bom que a gente faça bem feito. Tá? E outra coisa que eu quero colocar ele aqui é mais na região aqui onde não tem a sombra. Então vou trazer ele um pouquinho para trás. Eu quero que ele apareça. Então aqui seria um local legal, mais legal aqui. Tá, claro que eu vou olhar na visão da câmera lá, mas vou deixar ele mais ou menos aqui. Então vou vir em perspectiva, câmera, vamos dar uma olhada onde ele está aqui. Eu posso selecionar outra coisa, a gente observa, tá no local legal, ficou legal aqui nessa posição.
Dá para visualizar ele bem, porque aqui é um ponto onde bate a luz, né? Então, evitar botar ele, por exemplo, ele tá com material escuro, né? Evitar colocar ele aqui no local de sombra. E também deixar ele bem centralizado aqui, para que a gente trabalhe um pouco a simetria no nosso projeto aqui. Deixa ele retinho assim, ó. Beleza. E aí agora é o seguinte, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou trazer ele para cá, para o nosso editor. Vamos em Animation agora. E agora quando eu aperto Animation, eu já tenho a animaçãozinha aqui dele, ó. Então quando eu apertar, ele já vai colocar a animação aqui. A gente percebe que, deixa eu diminuir aqui, ó, aproximar, né, na verdade. A gente vê que a animação tá durante esse tempo aqui, ó. Mas já baixou o braço, tá vendo? Já ficou na pose que a gente tem. Então eu posso aumentar aqui, ó. Essa partezinha de cima aqui, essa barrinha, ela aumenta todo o comprimento de tudo que a gente fizer embaixo ali na nossa linha do tempo, tá? Então a gente aumenta aqui o comprimento, ó. E aí, beleza. Agora já desde o início, ó. Aqui obviamente que eu tô com menos 2, né, frames antes de começar. E aí 0 frames. Tecla espaço aí, ó. Tá rodando ali. Que nós temos 150 frames de animação, né? Obviamente não tem nada acontecendo porque eu não fiz animação de nada. Mas o personagem acertou a animação com os braços para baixo, tá? Agora a gente só precisa animar a nossa câmera. Vamos lá para perspectiva, câmera. E agora nós vamos animar a nossa câmera nessa cena. Vamos agora animar aqui a nossa câmera. Então eu vou vir aqui no transform, né? Vou vir em 0 frames, aqui 0 segundos. Vou marcar o transform da nossa câmera, que nada mais é do que rotação, localização e escala, tá? E daí, mais para frente, eu vou pensar numa animação. Esse vídeo aqui eu tô fazendo sem ter um roteiro, né? Sem ter um script. Então, basicamente, ele não tem um storyboard, tá? Então, se ele não tem storyboard, ele não tem uma sequência ali a ser seguida. Então, eu vou fazer uma animação simples aqui de câmera, tá? Aqui eu acho que seria interessante a câmera vir para frente um pouco e aí ir descendo e pegando essa cena mais de baixo. Então, ela vai pegar de baixo assim, mostrando, né, a grandeza daquela escultura ali, daquele rosto, e também aquele personagem vai ficar meio que em terceira pessoa ali, vai ficar bem legal. E aí a gente pode ir subindo, aproximando, passar às vezes, dependendo pelo dedo ali, pelo lado direito ali, entre a mão, né? E talvez dependendo até entrar no olho e aí fazer uma transição, talvez do branco, né? E começa no branco, sai no branco, começa no branco, ou até mesmo sumir ali em direção à lua, passar por cima e aí vai em direção à lua e acaba o nosso vídeo. Então a gente pode fazer, claro, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Como não tem roteiro, eu vou pensar numa ideia aqui de um jeito que eu faria, tá? Então aqui a gente pode avançar, então só vou clicar, tá? Não vou mexer o mouse. Cliquei com o botão direito do mouse e aqui eu posso apertar a tecla W, tá? E aí a tecla Q. Então a gente vai ver, ó, tecla W, tecla T, Q, tá? Tecla W para a gente ir para frente um pouco e Q para a gente descer um pouco a nossa câmera. Então paramos aqui, vou vir, vou apertar no transform. Depois eu venho mais um pouco. Mais 30 frames. Vou clicar novamente, não mexo, tá? Vou avançar um pouco mais aqui e vou aqui novamente. E aí vou marcar novamente. Depois eu vou fazer o seguinte, depois eu vou mexer um pouco na rotação. Então só estou marcando mesmo a posição da câmera e depois eu vou mexer na rotação. E aqui em 90, tá? Com a setinha do mouse você pula um frame aí. Eu vou vir
Vou passar aqui, ó, diretamente, né? Vou vir até aqui mais ou menos. Vou marcar, só andei para frente, tá? No 120 eu já vou virar aqui, ó. E vou marcar, tá? No 150 aqui, a princípio é o fim, né? Da nosso vídeo aqui, eu vou marcar aqui mais ou menos. Se quiser aumentar o tamanho da nossa linha do tempo, eu venho aqui, ó. E aí eu coloco aqui, por exemplo, se eu tô indo de 30 em 30, né? Eu vou botar 80 aqui pra gente fechar no 180. Então vou vir aqui no 180. Vamos subir aqui, ó. Tá? Saindo da câmera ali. E aí vou marcar o transform novamente. Vamos visualizar para a gente ter ideia de como que ficou, né? Esse humano aqui a gente pode arrastar, né? Trazer mais para cá. E também aqui o nosso câmera cuts, que é a vista ali do que será exportado. A gente pode também aumentar aqui até o fim da nossa composição. Como a gente aumentou, a gente estica as outras coisas para que fique certinho no tamanho. Agora eu posso dar um play com barra espaço. A gente vê que está muito rápido, né? Então, como a gente pode consertar isso aqui? A gente pode vir, aumentar a quantidade de frames. Então a gente pode duplicar isso aqui ou triplicar, tá? 540 frames. Vou botar 540 frames. E ao invés de eu ir puxando os frames aqui até ficar certinho, eu venho aqui nessa barrinha, ó, né? Que é a barra da coisa, e só estico até o fim. Então ele já vai esticar todos os frames ali para nossa composição. Agora a nossa composição vai ficar muito mais devagar, ó, a animação. E aí é claro que a gente pode intercalar isso. Pode mexer numa parte, deixar mais lenta, deixar mais rápido uma parte. Mas assim já ficou bem bacana, né? Então vai do que você... Aqui basicamente vai ser a sua criatividade e a sua ideia. É claro que aqui eu estou usando os frames normais, né? Então tem os frames aqui, ó. Selecionei eles. Botão direito a gente consegue mudar aqui a interpolação. Então pode deixar linear às vezes, se você quiser. Linear já vai reto, já algo bem mais reto. Não vai suavizar os movimentos. Então ele vai vir, movimento, pá, vai para o outro movimento. Depois ele vai para outro, tá vendo? Ele vai trocar de um para o outro sem suavizar. Então você pode deixar esse alto mesmo, já vai fazer uma animação bem legal. Aqui eu percebi que, ó, a animação dele abriu ali, né? Então quer dizer que aqui, ó, a animaçãozinha dele a gente tem que também esticar para ficar conforme eu aumentei, né? Nossa linha do tempo, a animação também dele tem que ser esticada, tá? Então nessa barrinha eu também aumento tudo que tá dentro dessa composiçãozinha. Então no caso ali seria só animação, então a gente aumentou o tempo. Ficou bem legal. Isso aqui basicamente você vai fazer no olho. A ideia é que você saiba os frames ali, e isso que importa, tá? Agora a gente vai trabalhar a rotação. Então aqui, ó, no início vem reto. Depois a gente pode fazer o que? Aqui mais ou menos. Vou botar uns 30 frames para ficar certinho. A gente vem, trabalha um pouquinho a rotação aqui, ó. A gente consegue movimentar um pouquinho. Vou botar tipo 2 aqui, ó. 2, vamos marcar.
Daí aqui em 60, a gente pode voltar para aqui para 0, né? Pode marcar novamente. Já em 90 aqui, ou até 120, acho que 120 ficaria melhor. Aqui já está próximo do personagem, a gente pode botar -2. Então é aquele efeito de vai um pouco para um lado, um pouco para o outro. Claro que você pode forçar isso aqui mais, né? Botar tipo 7, -7, 7. Então você pode fazer essa variação se quiser. Vamos ver como ficou essa ideia aqui mais ou menos. Nada de tão incrível, né? Mas ficou legal a animação. Vou estar colocando em Cinematic e aí vendo como ficou. Eu vou rotacionar bem para cá, ó. Vamos ver uma rotação mais forte. Então vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Estou em Cinematic. Daí galera, como esse é o primeiro projeto, a gente não vai estar trabalhando aqui com a questão do foco da câmera, tá? Senão fica muito prolongado, é uma coisa a mais, assim como a animação do personagem, né? A gente poderia colocar o personagem ali animado, a gente vai deixar para o próximo projeto, tá? Então no próximo projeto a gente já vai trabalhar tanto com o personagem animado, tanto também com a câmera, né? Questão da lente da câmera, deixando desfocado numa parte ou outra, e também a gente vai fazer o color grade no final de um projeto, mostrar vocês como que faz a correção de cores e tudo mais, e também colocando sound effects, tá? Pra gente criar um vídeo top. Esse vídeo ficou muito bom, apesar de ser o início, né, o primeiro projeto que a gente está fazendo, eu acredito que já é muita informação, muito conhecimento aqui nesse vídeo. Dá para vocês fazerem inúmeros projetos com esse conhecimento aqui. E aqui galera, uma dica, antes da gente estar exportando o nosso vídeo, renderizando ele, tá? A gente pode fazer uma coisa, né, para evitar alguns problemas que podem acontecer na hora da renderização. No caso, eu vou estar renderizando aqui, né, com sequência de PNG. Então, aqui no Camera Cuts, eu sempre gosto de deixar essa animação esticada mais para fora, tanto no início como no fim. Isso não vai fazer diferença em relação a sair, né, essa região antes do 0. Ela pode não sair, tá na nossa exportação, mas se sair também alguma coisa negativa, não tem problema, isso é o de menos. Você pode deixar até um frame só ou 2 frames, não tem problema, tá? Mas evita às vezes um errinho, um bugzinho aqui que às vezes acontece, tá? Não é sempre. De o primeiro frame sai meio errado, meio bugado, meio diferente, com a cor mais escurecido, tá? Sem iluminação. Então eu deixo sempre um pouco para frente, um pouco pro fim aqui, para fora, beleza? Outra coisa é você observar, né, se suas animações, tudo que você fizer aí, por exemplo, essa animação do humano aqui, se ela tá esticadinha do início ao fim, né, do primeiro frame até o último frame. Outra coisa que eu aconselho vocês, se vocês estiverem utilizando aqui, no caso nesse projeto a gente não vai fazer, mas no próximo a gente já vai trabalhar com isso,
o foco, né, da lente da câmera aqui, onde vai estar mais embaçado, uma parte o fundo ou a parte da frente, que a gente vai dar foco ali, né, na nossa cena. A gente, para visualizar isso aqui, a gente tem que estar em Cinematic, tá? Eu acho que em High dificilmente você vê um pouco de alteração, mas é bom que você vai conseguir enxergar mesmo as coisas, a maioria das coisas, na verdade, né, da nossa cena, sombra, alguns detalhes, algumas coisas, você vai ver em Cinematic. Então, sempre que você puder ver em Cinematic, melhor, tá? Para você evitar, depois de estar exportando tudo, evitar erros lá no render, tá? Senão você vai ter que exportar de novo tudo. Outra coisa que tem aqui, ó, a gente tem a opção de Movie e Scene Capture, né? Que é o render nativo, é o Legacy, tá? No nosso Sequence, tá? Mesmo que seu Sequence fique aqui embaixo, não tem problema, tá? Eu só coloquei aqui que foi melhor para eu visualizar o meu projeto ali. Eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha, tá vendo? Do claquete aqui. Ele vai abrir aqui pra gente as opções de render, tá? Do nosso filme, do nosso vídeo ali. Você não precisa estar em Cinematic para renderizar aqui, até melhor, que fica mais leve. Então você pode colocar aqui pro low, joga lá pro low e aí deixa aqui em low enquanto vai renderizar o seu vídeo. E aí você vai ver as opções de formato que a gente quer. Se a gente quer sequência de imagem PNG, que é o que eu costumo exportar, tá? JPEG aqui, JPG. E esse é XR, eu nunca exportei, mas eu acho que a qualidade mais alta, até mais alta do que o PNG aqui. E também AVI, tá? E tem bitmap, né? Mas eu costumo exportar em PNG. Se for um projeto muito pesado, às vezes sua máquina não vai tancar alguma coisa, tenta exportar em JPEG, tá? AVI dificilmente eu exporto, porque fica um arquivo muito pesado. Sequência de PNG ele vai exportar cada framezinho, uma imagem, né? Até todos os frames da sua timeline ali, de toda a sua animação. Ele vai exportando os framezinhos dentro de uma pasta. Vamos dizer que você tem 300 frames aqui, igual a gente tem 540 aqui, ó. Ele vai colocar 540 imagens lá e você junta depois num software de edição, tá? Tipo um Premiere ou às vezes até After Effects, CapCut, alguma coisa assim, tá? DaVinci também dá para usar, enfim. E aí é o seguinte, a gente pode exportar aqui, se não tiver marcado, né? Ele vai exportar automaticamente em 30 fps, que é o que tá aqui na nossa opção, ó, tá vendo? Se você trocar aqui, obviamente, ele vai trocar na hora que você abrir essa janelinha. Então, aqui você consegue customizar isso. Então, você marca essa caixinha e a gente pode estar exportando em, por exemplo, 24 frames por segundo. Então, é o que eu exporto. Costumo exportar 24 frames por segundo. E aqui nós temos a medida, né? Resolução aí de web ou Full HD, né? 4K. Então vai depender do que você colocar. Você pode até customizar aqui. Então, por exemplo, aqui tá 1920 por 1080, que é aquele formato deitado, né? Então 1920 por largura e 1080 por altura. Então seria aquele formato lá do YouTube de vídeo normal. Aqui a gente tem um vídeo em pé, né? Então eu teria que modificar aqui, colocar ao invés de 1920 aqui, botar 1080 por 1920, tá? Ao contrário. Então daí ele já iria exportar de acordo com o que eu preciso aqui, que foi feito o vídeo, certo? Se eu exporto daquele jeito, 1920 por 1080, ele iria exportar grande, né, daquele formato do YouTube, e ficaria as bordas pretas na lateral, entendeu? Com esse vídeo desse tamanho aqui no centro. Se eu quisesse, por exemplo, exportar daquele jeito, tamanho do YouTube, esticado, né? E eu quisesse que ele aparecesse o restante tudo aqui, eu teria que ir lá na câmera, né? Igual eu mostrei para vocês, mudar, inverter aquele tamanho da câmera que a gente inverteu lá para ficar em pé, lembra? Então
a gente inverte lá e aí vai ter o vídeo deitado. Então ali a gente já vai ter o vídeo deitado, aqui também você coloca a mesma coisa, segue então o que você fizer no projeto, você segue aqui na hora da exportação. Aqui é compressão da qualidade, né? Se você quer comprimir ali um pouco a qualidade, eu deixo 100%. Aqui você seleciona o local, nesses 3 pontinhos, a pasta onde você quer estar salvando essa sequência de PNG ou seu vídeo ali, né? Se você colocar em AVI, certo? E aqui você basicamente exporta o seu vídeo. Daí beleza, esse é o formato, é o nativo, tá? O render nativo. E ele não mostra direito na hora que a gente exporta um preview fica pequenininho assim, né? A gente quase não consegue ver, meio cortado. E não é muito bacana, não mostra muitas informações da exportação. E então eu não costumo utilizar esse e eu acredito que o outro jeito seja mais rápido. Então eu já vou passar para vocês outra maneira de vocês renderizarem o projeto de vocês, que é a que eu faço e acredito seja mais comum, tá? A gente vai vir em Edit e vamos instalar um plugin. Vamos procurar um plugin chamado aqui Movie Render Kiwi, tá? Esse plugin aqui. Para você instalar ele, né? Você vai marcar aqui na caixinha e como todo plugin que você instala aqui na Unreal Engine, você tem que reiniciar o seu projeto. Então você aperta aqui em restartar, ele vai iniciar novamente seu projeto e aí ele vai estar habilitado para a gente poder renderizar com esse plugin. Eu vou mostrar a vocês como é que é e as funções não são tão diferentes, mas ele renderiza mais rápido na minha opinião e também mostra as informações. Ele tem, pela experiência que eu tive, né, eu tive menos chance de crashar, né, utilizando ele do que o render nativo, tá? Então é uma opção se você quiser. Se você quiser renderizar no nativo lá, pode também. Daí pessoal, depois que instalar, a gente vai perceber aqui, ó, que agora nos 3 pontinhos, agora a gente tem um Movie Render Kill. Selecionou ele, a gente vai vir aqui novamente, né, normalmente, para renderizar. E aqui a gente vai poder fazer o seguinte: colocar, por exemplo, se eu tiver mais cenas e colocando elas aqui para renderizar e eu ativar ou não. Então eu posso renderizar mais de uma cena aqui, por exemplo, mais de um editor, né, aqui, e renderizar tudo junto. Eu posso também vir aqui, ó, e mexer nas configurações. Aqui, por exemplo, tá para exportar para JPG ali. Eu vou excluir, eu posso dar um delete. E aí eu posso vir em settings aqui no maisinho e colocar PNG sequence, tá? Tem outras funções aqui, outras configurações que a gente pode estar colocando. A gente pode estar colocando, por exemplo, o anti-aliasing, tá? E melhorando aí a qualidade na hora que a gente vai exportar. Tem outras coisas aqui também, mas nesse caso, né, como nesse projeto vai ser o simples, vou explicar para vocês como exportar. Então, sequência de PNG, a gente vai, e aqui na output a gente vai vir e vai colocar aquele mesmo esquema. Vai selecionar a pasta que a gente quer salvar, vamos colocar a resolução, nesse meu caso é o contrário aqui, né, porque é um tamanho de celular ali, 1920, formato ali em pé, né. Vou utilizar aqui os 24 fps, né. Aqui ele já deixou 24 porque lembra que eu alterei lá, mostrei vocês, alterei aqui. Então depois que você altera aqui, quando você aperta para renderizar, ele já aparece aqui, já não tem muita diferença do outro, mas a diferença que você vai ver é quando a gente for exportar, tá? O outro aparece uma janelinha pequenininha, acabou que eu não gravei, né, porque eu não cheguei a exportar. E esse aqui ele aparece uma tela aqui na frente, onde tem algumas informações e tem a qualidade baixa sendo renderizado, e você consegue ver ali em tempo real ali, praticamente, o render, né, as imagens gerando que são exportadas. Então é isso, só você dar um aceitar e aí depois você vai vir e aqui
vai botar render local e ele vai começar a renderizar o seu projeto. Daí galera, ó, aqui eu tô na pastinha de sequência de PNG, né, que foi a pasta que eu criei e exportei para cá. Alguns frames para trás de 5 aqui, né, do frame 5, eu achei eles muito escuros. Então eu peguei, excluí eles e deixei dali para frente, de 5 para frente eu achei que ficou melhor, tá? Costuma acontecer isso quando a gente exporta. Alguns frames iniciais ali ficam às vezes um bugado, com um bugzinho, alguma coisa às vezes embaçado, fica mais escuro, isso acontece, tá? Aos poucos que eu for solucionando essas coisas nos outros projetos, nos outros módulos, eu vou estar trazendo para vocês, obviamente, a solução. Então começa aqui no 5, né? E daí para frente tô indo com a setinha, né? E ele está reproduzindo todos os meus PNGs ali, toda sequência de imagem. Então foi chegando até o vídeo se completar. Agora a gente vai unir essas imagens aqui dentro do After Effects. Eu vou usar o After Effects, mas como falei com vocês, podem usar qualquer programa de edição aí que consiga unir sequência de PNG. Ou vou vir aqui já importar, né, Ctrl I, e vou importar um arquivo. Vou selecionar o primeiro arquivo aqui, ele já vai estar marcado essa opçãozinha, ó, PNG Sequence, então já vai fazer sequência de PNG. Então você deixa habilitado e vamos importar. Ele importando pra gente, ele já vai vir aqui, ó, certinho do 5 aqui no meu caso, né, até o 431, a imagem PNG. O seu pode estar diferente, pode estar da primeira até a quantidade que você colocou lá, exportou de imagens, e a gente vai trazer para cá, ó, clicar e arrastar para criar uma nova composição. Daí ele já vai criar uma composição do tamanho do seu vídeo. Então quando a gente der play, a gente vai conseguir ver o vídeo já certinho com todas as imagens ali. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora vai ser o seguinte: a gente vai criar uma camada de ajuste e coisas. E aí a gente pode colocar nessa camada de ajuste selecionada, né, um Lumetri Color, que é onde a gente vai poder trabalhar as cores e tudo mais. Ele já vai adicionar, nós vamos para a aba controle de efeito, e aqui a gente já tem correção, né, de cor. Pode mexer na temperatura do seu vídeo ali. Se eu botar menor vai ficar mais frio, né, nosso vídeo. Botar maior já vai ficar mais quente. Então você pode trabalhar isso aqui. Eu, por exemplo, quero deixar um pouco mais quente, que lá eu deixei mais frio, então vou deixar aqui 20. Eu quero um pouquinho dessa cor do chão. Acabou que ficou, não apareceu muito. Exposição, se você aumentar muito ele vai ficar mais claro, se diminuir vai ficar mais escuro. Tá? Então você pode mexer aí se quiser. Contraste, se você quiser mais contraste no seu vídeo ou menos contraste. Então eu, por exemplo, quero um pouco mais de contraste, então vou deixar aqui 15, por exemplo, ou 10, acho que 10 fica melhor. Highlights são os pontos de onde tem mais luz. Pode tirar um pouquinho ou colocar mais, se você quiser. Eu vou tirar um pouquinho porque eu tô achando que tá muito estourado essa luz. Deixar menos 2. Sombra, se você diminuir, você aumenta a força nos locais onde tem sombra. Tá? Então você aumenta ali a intensidade das partes mais escuras. Se aumentar, você diminuir ali os locais de sombra do seu projeto, né? Vou deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos na verdade, né? Menos 25 aqui, porque eu quero que as sombras tenham força, já que é uma cena mais escura, né? Whites são os pontos brancos aqui, mas literalmente as partes brancas mesmo. Você dá mais ênfase se aumentar, menos ênfase se diminuir. Então já perde um pouco, bastante o brilho ali, né, da nossa lua e tudo mais. Então a gente pode dar uma aumentadinha para que a gente consiga pegar um pouquinho o brilho dessa luz, né, da lua. E preto são os pontos contrários, mais escuros.
Daí a gente tem a saturação também, que se a gente aumentar já começa a aparecer mais, por exemplo, o rosa ali dos olhos. O chão também começa ali a aparecer um pouco mais. Então, se você tirar, fica o vídeo mais sem cor, né? Então, menos saturação, mas sem cor. Se colocar mais saturação, já começa a reforçar a cor do seu vídeo. Deixar 110 aqui, acho que tá bom. Tem as curvas também, se você quiser alterar você pode. As curvas fazem que você mexa manualmente aqui em alguns pontos, né? Você pode criar pontos e aí reforçar uma parte ou outra. Naquele ponto onde é branco, né? Aqui é o vermelho, então você já puxa um pouco mais para o vermelho, pontos vermelhos. Se você aumentar aqui, ó, você já dá mais ênfase nos pontos mais nessa cor, tá? E outra coisa que eu acho legal de colocar é, às vezes, né, não sempre, obviamente, mas é uma vinheta, tá? Então vem aqui, ó, se for negativo, ela fica escura. Então, quer dizer, vamos botar bem forte para você perceber. Menos 5, tá vendo que ficou uma vinheta aqui, ó, escura. Se você colocar 5 positivo, aí fica branco, tá? Então, ó, tá vendo? Aí branco dá para perceber bem, né? E outra coisa que eu costumo colocar aqui é o noise, tá? Que é o ruído. Então eu venho, coloco o ruído aqui e aí eu posso colocar um valor aqui, costumo colocar de 12 a 15, tá? Porcentagem. O ruído deixa o vídeo com tipo uma areiazinha, né? E fica bem mais interessante. Eu vou botar um bem forte para vocês perceberem a diferença. 35. Ó, você consegue ver que fica um ruído aqui, ó. Sabe? Se eu tirar, ó, fica liso, ó. Tá vendo? Então o ruído fica bem bacana, dá um detalhe a mais. Só que não é legal exagerar também. Então às vezes 15 assim, ó, já fica bem legal. Então 15 ou 12 ali já tá um valor interessante. Então eu coloco isso na camada de ajuste e aí a gente pode exportar.